Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós aqui juntos para mais um dia de leitura do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples. Agradeço os inscritos no canal, aproveito para agradecer também aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos. Pessoal, eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta. Meu canal, Vamos Ver Quem Ama Mais, é essa competição, eu diria que saudável, né? Para que nós nos tornemos a cada dia melhores, né? Melhores em nossos hábitos, construindo aí melhores ações, construindo atitudes verdadeiramente edificantes. Isso não é nada romântico, inclusive é a máxima de sabedoria do humano. Querer, ao invés de dar resistência ao novo, muito pelo contrário, é tornar-se flexível ao que o presente momento nos convida constantemente a adquirirmos sabedoria, né? Então, a sabedoria é essa, que se une a mais processos de sabedoria, na complexidade tal que prima o seguinte: tudo quanto é informação que chega ao nosso contexto de vida, no fundo, ela vem para darmos, né, vazão, para dar aquele input, né, para ter a expertise, poderíamos falar dessa forma também, para compreendermos que toda a informação ou conhecimento que se faz complementar ao campo diz respeito a estar em formação, cada qual de acordo com o nível que sugere o que cada um venha a aproveitar daquilo que lhe chega, no sentido presente. Então é no dado momento, diria no agora, que se faz agora nesse exato instante, e que se deixarmos passar na equivalência de não aproveitarmos, vira-se um passado, efetivarmos como funciona a nossa neurofisiologia humana, toda a bioquímica que readequa constantemente o humano para viver as determinadas emoções, né, que sugerem os contextos que vão chegar até nossa vida. Naturalmente, assim, nós compreendemos que é dada ao humano essa vitalidade maior para aperfeiçoar-se em alma, né? Pois espírito eterno nós somos em evolução. E ainda que a gente não saiba compreender isso, mas nem tampouco subestimar o que essas máximas querem dizer, não é só evolução a nível de intelecto, é acima de tudo no contexto moral. Então, é justamente valorizarmos a vida que Deus nos deu. E mais do que honrarmos aí papai e mamãe, nossos ancestrais, toda a cadeia genealógica que firmou-se antes de que pudéssemos estar aqui, né, abastecidos em vida, agradecer esse vigor que é eterno, pois muitas vezes, né, nossos antepassados ou até mesmo os nossos papais nos deram aquilo que eles tinham de melhor, mesmo que na escassez, nos deram ao âmago a vida. Então somos sempre 50% papai e 50% mamãe. E por que eu digo isso, gente? Porque honrosamente um humano, não há como ele ser um humano melhor quando ele não tenta olhar para isso, na gratidão ao âmago, que biologicamente é sim papai e mamãe. Por mais que você nem o tenha visto depois do seu nascimento, ou por mais que venha aí com cortinas de fumaça, a nível de deixar você tentar compreender esse emaranhamento de dor e sofrimento, porque nem todo mundo nasce naquele berço espectral de ouro ou até mesmo de sabores melhores. Tem muitos que vêm envolvidos em dissabores. E talvez, inclusive, prima uma causa primeira nossa lá atrás. Por isso que hoje nós aprimoramos, né, nos desenvolver como humano melhor, ao sentir os efeitos dessas emoções causadas, que são propriamente ditas causa primeira nossa. Quem sabe não estivemos, inclusive, lá atrás. Mas, para não entrarmos muito nisso, o ensejo aqui favorece o seguinte, a leitura de hoje. Vamos ver o que é a leitura de hoje? Então, eu aproveito com essa introdução, né, pessoal? E vocês que já me conhecem aí, conseguem compreender. Aqui, de fato, muitas vezes virei inspirada, portanto, vivendo o momento. E o que isso nos pede? Não coloquemos expectativas, para que a gente não seja frustrado. A única forma de não nos frustrarmos é nos abrir ao novo e viver de fato o presente, pois isso é a única coisa que temos. De utopia, o presente não tem nada, só naquele que tem ainda o coração um pouco preso. E se o coração estiver preso, tá certo. Nós todos nos desenvolvemos com esse experimentar também de resistências, de julgamentos, muitas vezes de
críticas àquilo que é novo, porque a experiência do humano, ela constantemente está aí, né, engendrada em medo, em culpa, em autopenitência, em vergonha, né? Então esse julgamento, essa constante de medo, esses processos manipulativos dos quais estamos presos aí na Matrix, ele às vezes não faz com que a gente aproveite o exato momento, né? Na hora como sugere que ele acontece, naquele contexto real. Então, aqui nós estamos falando do modo ideal de viver e que ele dá, sim, substância para que a gente sinta-se melhor, com um nível de bem-estar elevado a nível orgânico, porque, claro, nós compreendemos o organismo, que ele não é nem tangível, mas que nós sentimos dor. E hoje nós falaremos também sobre isso. São as inspirações que já vêm chegando, né? Conforme eu vou abrindo aqui o livro. Naturalmente, então, nós somos um ser que não é só físico, né, entre aspas, tangível, mas um ser que prima, né, um verdadeiro organismo vivo. Então, diz respeito às nossas convivências entre os processos vitais, todos eles, e principalmente compreende emoções. Então, está totalmente conectado às emoções que dirigem esse corpo a nível energético, que se farão materialmente visíveis, né? Entre aspas, visíveis. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque no fundo, a matéria não é visível, a matéria não é tangível. E hoje, então, já antes de abrir aqui a leitura e saber o que ela é, eu os convido a continuar, porque vieram insights poderosos nesse exato momento. Então, quem sintoniza comigo, eu já aproveito para pedir a vocês, se por hora está valendo, já deixa seu like, né? Então, dá aí o seu joinha. Naturalmente, compartilha com outras pessoas que ficarão satisfeitas em ouvir uma palavra nova. E mais do que isso, palavra realmente edificante e que dará com primor o apaziguamento que alegra qualquer coração. Pois se tem verdade, tem bondade, tem a beleza não externo, muito longe disso, a beleza que vem de dentro, porque genuinamente a beleza que paira sobre você e sobre mim é a beleza do interno, é a beleza daquela nossa partícula divina que ajuda a reluzir justamente a luz do todo, né? Então vamos dar luz, vamos trazer aos esclarecimentos tudo aquilo que for fortuito ao momento, vamos. Então nós somos corpo físico, portanto emocionais, a nível desses processos entre efetivamente sintetização e redistribuição hormonal, para nos sentirmos felizes, para gerarmos ânimo e a cada vez mais irmos bem melhor. Porque quem não tem ânimo, gente, não tem vontade nem de acordar da cama. Mas se aqui nós acordamos, conseguimos nos sustentar, isso é maravilhosamente benéfico para inclusive os outros corpos se encaixarem aí ao entendimento. Portanto, nós somos 7 corpos, que prima a beleza do ser. Quanto mais dermos consciência a esses outros aspectos de sermos mais do que o tangível, o emocional, né, o energético, é também o mental. E o mental tem todas as suas equivalências ao entendimento e aquilo que muitas vezes é subentendido ou aquilo que está no inconsciente. E o canal é para isso. Primorosamente, a partir do corpo, além do duplo etérico que falado, corpo búdico, o corpo átmico, que é verdadeiramente o espírito, né? Ali deixando o manifesto entre a centelha divina, nossa partícula de Deus que emana vida para cada um, na presença divina do Eu Sou, faz o nosso melhor no nosso contexto. Se deixarmos, então aqui estamos todos deixando na equivalência da abertura ao novo. Então bora lá? Dia 16 de janeiro de 2026. Exercite o poder da resiliência. Resiliência significa continuar apesar de todas as adversidades. Em outras palavras, significa jamais desistir. Pessoas bem-sucedidas sabem que os maiores aprendizados da vida surgem do enfrentamento dos maiores desafios. Acredite, a sua história de sucesso está sendo escrita a cada momento em que você for resiliente para superar os obstáculos. Cultive este hábito. Nossa, gente, que bonito. Exercite o poder da resiliência. Então, vamos lá? Exercitar o poder da resiliência? Então, aqui de prontidão, eu já trago para vocês o seguinte. Diante aí, né, como se diz,
dos caminhos os quais a gente percorre, nós vamos tendo que cada vez mais, né, confirmar nossa resiliência. Porque se nós estamos em busca do conhecido, na verdade essa busca não é nenhuma busca, né? Estaremos em quê? Zona de conforto. Então, toda vez que o ser humano fala sobre resiliência, isso sugere, né? Compreendermos que, se precisamos de resiliência, é porque não é fácil. Tudo aquilo que é fácil, no fundo, a gente não gosta, né? Ou a gente tem tendência a esquecer. Na verdade, isso não é nenhum legado, no sentido de que já tornou-se algo complementar, ele já está embutido em mais do mesmo. E são crenças, portanto. Crenças, tudo aquilo que for compreensível aos nossos 5 sentidos, inclusive para além deles. E aqui hoje, ao nos aprimorarmos nessa resiliência, eu vou trazer algo para vocês que eu só aprendi através de resiliência. Então, quantas vezes recebi convites e não fui? Gi, vamos para tal e tal lugar, vamos aproveitar, vamos para um barzinho assim, vamos bebemorar isso, aquilo, outro. E eu, na minha resiliência, ao invés disso tudo, porque nem sempre você pode aceitar todos os convites que chegam. Eu aceitava o convite do meu eu sou, que era qual? Estude. Por quê, pessoal? No início, nós vamos encontrar isso numa visão um tanto assim chata. O quão melhor é você aceitar um convite numa bela sexta-feira, e aqui estamos, né? A primeira quinzena de janeiro já se foi. Hoje, dia 16. Então, o quão fácil é, né? As portas largas. Vamos beber em tal lugar? Gente, eu tô falando aqui beber porque, por igual, aí eu converso com a maioria dos brasileiros, tá? E não só brasileiros, com o mundo, né? Que esse vídeo possa aí ser complementarmente, futuramente, né? Traduzido para outros idiomas. Nossa, honrosamente, a gente sempre agrada daquilo que supera nossas expectativas. Porque, afinal de contas, a gente nem deve colocá-las, né? Para não nos frustrarmos. Necessariamente é só sobreviver o presente. Então, dando aqui o pulo do gato, o que acontece? Volta. Quantas vezes tive que ser resiliente ao responder, né? Ao corresponder de fato com o chamado da minha presença divina eu sou. Porque coloquei como hábito a cada dia fazer algo melhor. E acredite, basta um passo de cada vez, porque não tem como você viver todos eles, né? Por conseguinte, um passo de cada vez, devagar, se vai ao longe. E assim eu fui. E naturalmente, você vai compreendendo que no fundo, não é estudar, não é parar para ler, para meditar, para se cuidar, para fazer um balanço interno, que é chato. No fundo, é continuar naquela zona de conforto, que é um paradoxo, que não é nada confortável, você obter mais do mesmo, né? Não estou falando que estar com os amigos seja ruim, veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas muitas vezes, você se cansa de ficar no meio de algumas lambanças, né? Fazendo aqui um trocadilho, para vocês compreenderem. Então, nem todas as saideiras são de fato benéficas. Uma vez que você já está enxergando assim, você tem o direito de experimentar outros percursos, né, da vida. E sair um pouquinho desses percalços. Nós temos, sim, livre-arbítrio constante, por mais que a gente pense que não. Então, muitas pessoas que estão aí na resistência do seu próprio ego, estão no vitimismo, vão achar que livre-arbítrio não existe, mas existe. E esse livro vem para podermos compreender isso. Basta um hábito por vez, mas nós devemos colocar afinco. Nós devemos, com determinação, ter a nossa disciplina. Sempre repito isso. E aí, né, nessa mudança de hábito, a qual eu fiz durante os últimos anos, mesmo antes da pandemia, naturalmente, isso está sendo honroso. E eu quero aqui trazer uma contribuição para vocês compreenderem. Gi, o que você quer dizer isso? Hoje me inspirei, antes mesmo de abrir a leitura naturalmente do dia de hoje, neste livrinho aqui, que eu quero indicá-los a essa leitura. Do átomo ao arcanjo, tá?
Aqui pode estar virado porque eu prefiro a câmera nesse sentido, que eu consigo ver e me corrigir automaticamente o que está passando ou o que não está chegando para vocês. Então, esse livro é um livro maravilhoso de Ramatiz, por Hercílio Mais. Do átomo ao arcanjo. Como assim, Gi? São palavras interessantes. Do átomo ao arcanjo. Interessante, profundo? Sim, interessante, profundo. Porque no fundo, nós, em espírito, vivemos para nos desenvolvermos do átomo ao arcanjo. Nem tão pouco também quero trazer aqui um viés de separação daqueles que ainda não compreendem isso. Então vejam, não subestimem o que acabaram de ouvir. É do átomo ao arcanjo sim, mas não significa que é similar a uma vida, tá? Então nem que fôssemos um mago Merlin, um Saint Germain, né? Quiçá, né? Não sei. Mas enfim, foge dessa questão. Não é numa vida virarmos do átomo ao arcanjo, tá? Então isso, vamos aqui ater-nos à seguinte compreensão. Primeiro, nós vamos observar o seguinte. Meu professor de mecânica quântica, não só meu, né? Não no sentido da posse, porque ele é professor de tantos quantos queiram absorver o maná de luz que ele traz. A princípio, é até um caminho um tanto tortuoso se você não está no propósito. Até mesmo porque o professor, ele sempre diz: Gi, e eu vou aqui simplificar, para ficar mais simples. Todas as vezes que eu falar desse professor de mecânica quântica, eu vou falar HC. E, naturalmente, isso só para não incentivar o YouTube a querer dizer que isso aqui é conteúdo alterado, né? Porque senão ele vem com direitos autorais. E eu estou entrando nesse caminho aqui de fazer vídeos agora, então eu não quero prejudicar aqui, né, a minha levada de boas intenções. Então, meu professor de mecânica quântica, HC, ele diz o seguinte: só o fato de falarmos diante dos amigos mecânica quântica, nós os afugentamos. Sim, já existe engendrado no inconsciente coletivo que prima acessarmos aquilo ao nosso bel prazer em livre-arbítrio num campo morfogenético. O que é um campo morfogenético, Gi? Vamos imaginar que tudo aquilo que criamos, né? Na verdade, a bem da palavra, que co-criamos, faz parte de algo que já existe. E nós não estamos, na verdade, materializando simplesmente. Nós não estamos criando do zero, do nada. Já existe. Tudo que você já falou, tudo que você venha a falar, ou tudo que você está falando, já existe pelo Criador. Então você simplesmente, a partir ali daquele acesso a nível de energético, pois se você manifesta ou materializa, compreende-se que tudo sugere que é energia. E se já está criado na onipotência, onipresença, onisciência daquele que é o alfa e o ômega, porque para Deus não existe tempo. Isso é uma questão de respeitarmos uma cronologia que vai nos auxiliar, né? Pois somos ainda seres duais e precisamos compreender honrosamente a dualidade entre o bem e o mal, passado e futuro, certo? Vamos só compreender isso por hora. Para Deus, não há esse tempo. O tempo é para o homem compreender-se primeiro. E ao individualizar-se individuado, ele já passa a não se separar de nada. Então, o homem faz parte do todo. Até que isso se configure realmente feito, estamos muito aquém. Então, nós vamos tentando compreender aos poucos. O livro Do Átomo ao Arcanjo, justamente, ele reitera isso numa constante, dizendo-nos, vocês, né, como partícula subatômica e do átomo e para além, numa figura arcangélica, assim chegarão se quiserem. Não nesta única vida, centelhas. Compreendamos aqui. E mais do que isso, quando eu falo sobre mecânica quântica, eu os convido, se eu pude, aliás, eu posso, vocês também podem, se quiserem, mas há de se fazer o esforço, pois tudo vem por um mérito. Então, ao invés de passar pelas portas largas, né? Porque as portas eu falo que estão tão largas que na verdade a gente nem as vê.
Não existe limitação. Elas foram jogadas ao chão, pisoteadas, então não há limite. O mundão da Matrix está aí para quem, deseja continuar situado nela, num sono profundo. Quem já prefere observar, nem que seja um pontinho de luz que a cada vez mais se faz presente, conforme ele deixa ele mesmo observar suas sombras. E por igual, ele já não separa nem das suas sombras, nem da sombra do outro. Ele as integra complementarmente a um sucesso que se faz quando ele compreende as emoções às quais isso tudo se tratava. Então, ele escolhe porta estreita. O quão poderoso é você imaginar, inclusive, abrindo uma porta, verdadeiros portais de luz, mas para quem tem mérito. Então, é um sisteminha de chave cadeado. Se você tiver com a chave errada, você nem abre. E qual é essa porta final que você quer escolher? Quem quer abrir a porta, adquire aos poucos a chave da mecânica quântica. E acredite, são várias e várias outras portas. Senão dá até um biruleibe na mente. Isso por quê, gente? Porque naturalmente tudo nós galgamos no seu devido tempo. Há de se ter compreensão. Tudo na vida é sobre isso, sobre uma interpretação daquilo que você é capaz de compreender. E não é só a nível de intelecto, de raciocínio lógico, de associações cognitivas, neuropsicomotoras. É para além disso, é a nível de sensibilidade. E você começa a compreender que, ao ouvir mecânica quântica, se deu vontade de sair desse vídeo, se dê ao luxo, não crie expectativas. Isso é balela, isso é ruim. Não, continua aí. Às vezes essa aqui é a grande porta que vai abrir as demais da sua vida, tá? E não é só porque o canal aqui estou eu, não. Muito pelo contrário, poderia ser com qualquer outra pessoa. Então eu te digo, se está um tanto ruim ficar aqui, vá procurar o professor que eu lhe falei. E nem tampouco você precisa continuar no meu, tá? Mas eu quero dizer, aproveita o momento presente, centelha, e vai ser honroso. Então, quando a gente descobre um caminho de água pura, insípida, inodora e incolor, naturalmente você não vai mais querer água mineral, né? Mineral no sentido de ser ali e vazada, né? Por uma indústria. Você vai tomar da fonte. Água mineral propriamente dita é essa, né? Vinda de um solo fértil, vinda de Mãe Gaia, de Deus Pai. Essa onde o homem não colocou a mão. E ela pura estará para você tomar direto da fonte. Então eu te digo, tem várias fontes de luz. E são várias pontes também. E são várias portas. Então hoje aqui falando de uma das portas que abriu demais portas na minha vida foi a mecânica quântica. E eu deixo ela para vocês. Então adquira o hábito de fazer algo diferente. E hoje então para aqueles que aqui vão se favorecer deste exato momento, eu digo, só para tentarmos compreender, mas o que é isso do átomo ao arcanjo? Nós poderemos fazer isso? Com certeza. Então talvez, hoje justamente, nós não sejamos mais do que uma poeirinha cósmica, poeirinha estelar. Para compreendermos isso melhor, talvez não seríamos ali células do intestino de Miguel Arcanjo, ou células epiteliais da ponta de um dedinho mindinho dele, né? E quiçá seria ou não uma figura humanoide. A gente não pode nem compreender. E qual dimensão, Gi, nós estamos nos assegurando disso? Segurança não há, mas há sim coração aberto para compreendermos justamente aquilo que é novo. Se é novo, nós não colocamos o crivo das nossas ignorâncias. Então, qual porta? Quais portas? Queremos sair sim da 3D? Num sentido de virar as costas para aquilo que nos fez e nos deixou nos refazermos constante? Não, de modo algum, é com muita gratidão. Então, em plena transição planetária, ainda tem aqueles que adquirem um tantinho de conhecimento
e querem desonrar tudo aquilo que os fez chegar até aqui. Então, muito pelo contrário. E se você coloca coerência no que eu falei, é por isso que é bom você dar graças a tudo que lhe acontece. Seja aquilo de não tão bom, que vai ser melhor ainda, né? Quem já compreende o meu canal sabe que é sobre isso. E aquilo que é maravilhoso. Se é maravilhoso, simplesmente viva. Se por hora, à primeira vista, não é maravilhoso, compreenda. E aqui, para finalizar o vídeo, eu digo o seguinte. Pessoal, é simples, tá? Eu vou tentar trazer de uma forma interpretável para qualquer tipo de pessoa, desde aquelas que já têm costume de ouvir essas palavras, assim como aquelas que não têm costume. Só que tem palavras que não existe o cognato, então, naturalmente, eu vou ter que falar propriamente dito elas, ok? Então, vocês estão vendo aqui? Eu estou segurando esse microfone. Naturalmente, antes eu faço a pergunta. Vocês estão vendo esse microfone? Não. Vocês estão vendo a luz refletida nele. E ela traz essa compreensão. Mas, Gi, ela então é invisível? Sim, toda matéria é invisível. A mecânica quântica traz isso. Então é a luz sendo refletida nessa matéria. E lembramos que toda matéria tem o que na sua superfície? Elétrons. Eu também sou assim, você também, e todo objeto. Um elétron pode tocar o outro? Não. Um elétron sempre vai repelir o outro. Isso é obra do divino. Porque há uma repulsa, eles não se tocam. Pois se fosse possível pegar algo, seria uma fusão atômica. E isso é equivalente a uma bomba. Haveria explosão. Gi, mas você tá pegando o microfone. Isso é a nível da sua compreensão. Na verdade, o que compreende eu fazer esse movimento e estar sustentando ele em minhas mãos, não estou pegando, porque a matéria também, além de invisível, é intangível. Então você não a vê, é a luz refletida nela que faz você enxergá-la. Você não toca, não pega, ela é intangível. Logo, é uma repulsão eletrostática que está havendo aqui. Então, tudo onde nós encostamos, nós não encostamos, na verdade. Há uma repulsão eletrostática, certo? Naturalmente, a partir daí, agora, nós começamos a pensar um tanto mais. Naturalmente, se falamos em pensar, vocês lembram? Penso, logo existo? De René Descartes? Penso, logo existo. Sim, porque se você quer dar existência a algo, você primeiro tem que pensar aquilo. Tudo parte, primeira lei hermética, de um pensamento. A nível do mental, tudo acontece. E você pode, tanto quanto a mente que tenta mentir para você constante no mental inferior, ser extraordinariamente, dando o quê? Ordem ao caos que ainda há aí dentro e o afugenta de uma realidade que prima cada vez ser o melhor de acordo com aquilo que você consegue conquistar no intelecto. Você, ao invés de ser enganado pela mente, engana ela. Vocês querem saber disso? Vamos aqui fazer um teste? Então vamos imaginar agora, para além daquilo que vocês compreenderam sobre o que eu acabei de mostrar, o pensamento, você pode enganá-lo, assim como ele te engana. Vamos sugerir aqui um seguinte exemplo. Um teste para mostrar para vocês que você engana seu pensamento, assim como ele te engana. Então vamos ver quem é que vai dominar um ao outro? Vamos ver o que você é capaz de criar a partir disso que eu falei? Ou co-criar com o divino, que propositalmente o canal é para isso. Então vamos sim co-criar de forma melhor. Antes então, imaginemos, pessoal, o seguinte. Primeiro, respira fundo. Solta o ar para deixar a boa palavra entrar, para você compreender o que eu quero te situar. Imaginamos que estamos num determinado contexto. Está um dia de calor, um sol bastante quente e você está sentindo sede. Naturalmente, você chega na sua casa e mal espera para abrir a geladeira, pegar uma garrafa d'água, ou então abrir a parte do filtro onde sai água gelada. Tá ok? Então encha o teu copo d'água
encha um copo com água gelada e antes de tomar, você observou que na sua fruteira tem limão. Pega um limão e naturalmente você parte ele ao meio. Você vai usar uma metade e vai espremer ali naquela água gelada. Então sobrou uma outra metade do limão. Pega aquela metade que sobrou e tenta sentir o gosto desse limão na boca. Agora abre os olhos. Eu te pergunto, quem aí ficou com sede? Quem aí tá sentindo o gosto de limão na boca? Porque eu induzi a pôr o limão na boca, então muitas pessoas devem ter sentido o gosto. E mais do que isso, acaba que não finalizamos por tomar o copo d'água. Vocês perceberam, gente? A maioria das pessoas vão sentir aquilo que é natural, a vontade de ter, aquele copo d'água realmente ali no glute-glute. Então, ou você sente o gosto do limão, ou os dois, ou você fica com sede. Então, naturalmente, eu te pergunto, mas você estava com o limão em mãos? Você realmente estava ali prestes a tomar esse copo d'água gelada? Isso não seria enganar a mente? Seus pensamentos? Eu te fiz acessar isso. Então você pode acessar aquilo que quiser. Basta você sentir. Isso aqui foi uma aula de mecânica quântica a respeito de cocriação. O que na equivalência daquilo que você almeja de melhor, você já começa a se sentir grato? Portanto, se grato está, confia. Portanto, se confiando em si e em Deus dentro de você, você será capaz de manifestar, mas não sem antes sentir. Sim, centelhas. Então, tudo aquilo que você deseja cocriar, prima primeiro a sensibilidade, É sobre isso. E outro dia desses aqui no canal, eu falei sobre aquela questão onde o nosso Divino Mestre Jesus, aquele que tornou-se uno com o Pai, descobriu tudo isso, mas na época dele, ele não poderia falar no nome mecânica quântica, senão ele não teria nem feito o seu propósito que findou-se aos seus 33 anos. E aqui 33 minutos de vídeo, Sincronia do universo. Naturalmente, então, eu pergunto a você, centelha. Jesus disse, tudo o que ele fez, poderíamos fazer, tão bom quanto e até mais prodígios. É justamente por isso. A cada um de acordo com aquele tempo que está vivendo. Se há 2000 anos atrás Jesus falasse mecânica quântica, teriam abocanhado ele, matado, sem antes ele ter mesmo deixar aquele legado todo, ter feito o sermão da montanha, enfim. Então, hoje, o que você precisa para hoje? Deixar a boa palavra entrar, pois estamos em constante evolução. E, em outro modo também, não seria equivalente a dizermos estamos acessando sempre uma melhor versão nossa? A mesma coisa, tanto faz, Por quê? Porque Rupert Sheldrake, ele traz que existe um campo morfogenético, onde tudo ali está criado. E a bem da palavra, acessando esse inconsciente coletivo, você vai acessar o quê? Qual é aquilo que te interessa? O que é aquilo que te agrada? Em equivalência a quem você já tem se tornado com a sua evolução moral e intelectual. Pois não é só sobre intelecto, é sobre, acima de tudo, moral e eticamente. Porque se assim não fosse, não estaríamos passando por isso que todo mundo no planeta Terra passa. Em compreensão a esse sistema que mantém uma manipulação, Vamos colocar assim, não adianta querer romantizar. Uma manipulação do sistema a nível de religiosidade, a nível de política, a nível até mesmo de time de futebol. Quantos ogros, vão fazer o quê? Findar a vida do outro. Por quê? Porque não compreende o time que o outro gosta. E mais do que isso, vamos sair destes dissabores, vamos escolher coisas melhores. Vamos sair do pão e circo, pessoal. O pão e circo não era só lá atrás, Então, lá mesmo em Roma, hoje é um estádio, Hoje seria equivalente ao que? Um estádio de futebol, o Coliseu.
Então, verdadeiras feras engolindo outros humanos por questão de religiosidade, e nós, estando lá, ríamos daquilo. E ainda hoje estamos rindo. Tem pessoas rindo da possível de outra pessoa nesse exato momento e ainda não compreendeu que tem uma sombra dentro dela que ela não quer encarar. Deixa eu te falar, seu ego se afugenta do bem enquanto ele estiver polarizando. Se você mostrar para o seu ego que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, rede vivo dentro de nós, isso seria unânime entre compreendermos que ao ego integra ele individualmente e se individua com Deus, pois ninguém vai fazer aquilo que você veio para fazer. Então Cristo disse, vocês poderão fazer coisas maravilhosas. E eu vou te falar hoje, para você que está aí nesse inteirinho aqui comigo, de compreender, tá? Todas essas máximas, pois você pode estar compreendendo para além daquilo que eu estou falando. Vai da sua capacidade de compreensão, de interpretação desse campo morfogenético, daquilo que compreende quem você é. Só você carrega a sua bagagem. A sua mala, você coloca tudo aquilo a seu bel prazer, maravilhoso. Eu não posso ser você, centelha. Será qual essa figura linda, ilustre, maravilhosa, que compreende aumentar esse quantum energético de amor, luz e paz no mundo? Compreenda-se e queira sair da casca. Queira estar pronto. Que todos nós queiramos absorver estas máximas, assim como Ramatiz nos convida através deste ilustre médium Hercílio Mais. Nós evoluímos do átomo ao arcanjo. E ainda que uma sombra chegue, né, e pare no ambiente e por hora traga-nos ali um pouco menos de luz, né, nesse lindo sol espectral, que ele vai, por hora, nos remeter maior ou menor incidência de luz, é justamente para compreendermos o contraste que só é dado ao encararmos as nossas sombras, os nossos egos. Então, se existem nuvens no céu, elas vão desdobrar-se e naturalmente vão se dissipar, e o sol virá. E as máximas de claridade que ele nos trará serão compatíveis com a luz que nós já conseguimos absorver? Porque, afinal de contas, somos invisíveis e intangíveis, assim como a matéria, não é? Então, para todos vocês que estiveram aqui comigo até o momento, gratidão profunda. Pessoal, deixem o like, deixem o joinha de vocês. Se esse vídeo valeu para vocês, contribua de modo altruísta. Não sejamos mais egoístas, né? Egoísta no sentido de hedonismo, né? No sentido de ego, fazer valer esse orgulho. Eu quero tanto encaminhar esse vídeo para uma pessoa, mas o que ela vai achar de mim? Olha o que essa moça acabou de falar. Nossa, ai meu eguinho, não vou falar isso, senão ela pode achar que eu sou doida se eu encaminhar esse vídeo a ela. Gente, para com isso. Tempo de egocentrismo, de orgulho, passou, tá? Ou se você ainda compreende continuar nele, nessa zona de conforto, que é um verdadeiro ofurô de... não vou nem falar o quê. Você vai compreender que é totalmente paradoxal. E que a luz, né, que se faz aí rede viva dentro de você, ela vem para clarear o que a sua centelha tem e é só dela, primorosamente. Coloque em favor do mundo. Então, clica aí nesse compartilhar, manda para uma pessoa que possa aproveitar destas palavras e naturalmente nossa egrégora flui e evolui. E ainda que o amanhã não chegue, o hoje nós viveremos da melhor forma possível. Não é tudo sobre isso? Pois olha só, a nuvem dissipou e o sol novamente brilhou aqui. Só na minha janela? Não, na sua também. E quiçá poderemos abrir as portas, não para esse simples sol, não que não seja máximas de muita gratidão, mas é mais do que esse sol, né? Aqui do sistema solar, é para além dele, é o sol glorioso que nutre
esses bilhões de sóis que existem no multiverso. Vamos abrir as portas, né, para compreendermos essas máximas, portanto, do átomo ao arcanjo. Então, se tem nuvens aí que pairam, se tem neblina, entenda pela lei de ritmo. Tudo prima compreendermos o contexto e, ao interpretarmos, pensamos o nosso melhor. Agradavelmente, compreendemos sempre estarmos nos aprofundando a emoções melhores elaboradas. Não é isso? Tudo sobre isso. Então, pessoal, novamente eu me despeço depois que esse sol lindo retornou. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Como sempre, gratidão profunda. Namastê.